Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor e estamos aqui na Praça do Sabadinho Bom, né, que é a Praça Barão Rio Branco, conhecido como a Praça do Chorinho também, né? Inclusive está até o palco aqui ainda na praça. É um domingo de manhã que estamos gravando. O palco ainda continua, pois o Sabadinho aconteceu no dia anterior a essa gravação. E esse vídeo aqui nós iremos falar não sobre o Chorinho, não sobre a praça, nem sobre o projeto do Sabadinho Bom, mas sim sobre um cinema de rua que foi o último a ser fechado aqui na cidade de João Pessoa. Certamente, se você é daqui de João Pessoa ou já visitou nossa cidade, deve estar reconhecendo essa região aqui atrás de mim, né? A rua Barão do Abiaí, que inclusive foi o primeiro vídeo deste ano de 2026 que gravamos, então vocês podem acompanhar. Vai aparecer o card aí em cima, acredito que é desse lado, nunca certo. E aí a gente visitou o casarão do Barão do Abiaí, onde ele nasceu lá no município de Pitimbu, tá muito massa, certo? Aí esse trecho aqui também é conhecido como Rua Barão do Abiaí, e mais na frente ela muda o nome, se eu não me engano é Rua Eliseu César. E esse prédio laranja aqui era onde funcionou o Cine Municipal, né? Cine Municipal ali que também é um dos cinemas, uma das salas que pertencia à família, né, dos Vanderleys, aqui na capital pessoense, e ele foi inaugurado ali em janeiro de 1964. É o que acontece. A sua inauguração, né, foi bem noticiada na época, né, tanto nas mídias impressas quanto também nas rádios. Inclusive teve cobertura da Rádio Arapuã na época. Tem algumas fotos em um blog, se não me engano é blog do Mendes e Mendes, é um blog bem antigo, e tem algumas fotos antigas, inclusive do dia da inauguração do Cine Municipal. E aí a gente vai ter algumas figuras da área política, né, e também de toda a alta sociedade paraibana naquela época ali, década de 50 para 60. Então aí, na época, o governador era o Pero Gondim. Então ele esteve aqui com sua esposa, né, a primeira dama na época, e eles participaram, né, fizeram esse prestígio na inauguração do Cine Municipal. A inauguração ocorreu com um filme chamado The Vips, que tem a grande atriz, né, mundialmente famosa, Elizabeth Taylor também. E tem um outro ator que agora eu esqueci o nome, que também são os dois, né, são protagonistas desse filme. E aí inaugurou o Cine Municipal, que percorreu por décadas aqui na cidade de João Pessoa. E além do Cine Municipal, como eu falei, inclusive ali na frente a gente vai ter uma placa com o nome do prédio, né? Ali, ó. Não sei se não sei se vai aparecer no vídeo, mas lá ali no beco do cinema, né? A gente tem ali, ó, Centro Comercial Luciano Vanderlei. Então, o Luciano e alguns outros rapazes da família Vanderlei foram donos de muitos cinemas de rua que aqui existiam em João Pessoa, inclusive os primeiros cinemas de rua, né, nos shopping centers, que foi o Cine Rex 1 e 2 no Manaíra Shopping ali na década de 80. Manaíra Shopping, se eu não me engano, foi inaugurado em 85 e 89. E década de 90 foi no Cine, aliás, na década de 90 foi o Cine Shopping Sul, né? No Shopping Sul ali na principal dos bancários. Então, percorreram ali década de 80, 90, até o início dos anos 2000, esses cinemas aí. E o Cine Municipal, como eu falei, ele sobreviveu por várias décadas. E no entorno aqui nós tínhamos o Cine Plaza, né, que hoje é a Casa Peu, aqui de frente ao Ponto 100 Reais, como também tivemos o Cine Rex, né, que fica aqui na Duque de Caxias, já ali vizinho ao Terceirão, enfim. E o que acontece? Esses cinemas foram sendo fechados e os demais outros, né, pela torre ali, década de 50, 60, alguns no Varadouro que também foram fechando na década de 70, 60, 70, alguns em 80, né? E aí a gente vai ter o Cine Rex na década de 80, assim como o Plaza. E desses cinemas de rua que existiam, o Cine Rex, aliás, o Cine Municipal, perdão, foi o que sobreviveu por mais tempo. E ele foi fechado ali no dia 20 de novembro de 2003, com um filme, né, que é um clássico do cinema mundial, que é o Fred vs Jason. Inclusive, quem não acompanhou já
vai fazer mais ou menos um ano, faz um ano e alguns meses, que começamos a gravar uma série sobre os cinemas de rua, que na qual já foi concluído, né? Passamos ali em torno de 7 meses gravando, e que o cinema municipal, né, quando eu estava fazendo a pesquisa e que eu vi o último filme que foi exibido, eu achei até coincidência, porque antes de eu achar essa informação nas pesquisas, eu estava assistindo alguns clássicos, né, nos streams que temos, né, eu fui assistir alguns clássicos do cinema, os filmes do Freddy Krueger, né, e outros, o Exorcista também, e aí, por coincidência, assisti Sexta-feira 13 e outros, até que apareceu Fred vs Jason como sugestão, e eu fui assistir. E aí, dias depois, quando eu vim fazer a pesquisa sobre o municipal, tava lá, o último filme exibido, 20 de novembro de 2003, no Cine Municipal, Fred vs Jason. Então, assim, foi uma coincidência muito massa, né? E um filme que, tipo, não está tão longe da nossa geração, digamos assim, né? É um filme mais recente, se a gente for comparar com outros clássicos do cinema. Então, Cine Municipal, ele fica aqui na esquina, então só para vocês terem uma noção, ele funcionava até ali embaixo, né, onde tem um comérciozinho ali, uma lanchonete, certo? E aí o prédio ele foi dividido entre vários comércios, óticas, aqui na frente é um restaurante também, então o cinema municipal marcou a época, né? Se ele tivesse ainda sobrevivido até os dias atuais, por exemplo, talvez teria uma galera massa também para assistir algum filme, né? Já que aqui do outro lado a gente tem um Sabadinho Bom, todo sábado, de vez em quando tem alguns outros eventos também, então, né, ali final de semana, o pessoal tá aqui, escutar uma música, depois ir pro cinema, né, assistir um clássico da nossa geração, enfim, ou de gerações passadas, né? Bom, e esse aí foi o Cine Municipal, o último cinema de rua a ser fechado aqui na cidade de João Pessoa, um dos que participavam, né, que fazia parte do conglomerado ali da família Vanderlei, aqui na cidade de João Pessoa. E você, já conheceu o Cine Municipal? Você chegou a assistir algum filme por aqui também? Tem alguns inscritos, alguns seguidores nossos lá no Instagram, que até comentaram nas postagens que a gente fez na época da série dos cinemas, que falando, né, eu assisti tal filme, enfim, de tal diretor, isso e aquilo, no Cine Municipal, década de 90, outros dos anos 2000, né? Teve até gente que chegou a dizer que assistiu o Auto da Compadecida aqui, né? Enfim, então, esse é o Cine Municipal. Se você já pegou a época dele, deixa aí nos comentários, ou os cinemas próximos aqui. E claro, além do filme sobre o vídeo, né, sobre o Casarão do Barão do Abiaí, que eu falei logo no início, também vai ficar a playlist sobre a série dos cinemas para você assistir depois. Então, é isso. E a vida é uma arte e o cinema faz parte. Até a próxima.